todos. Hoje estamos aqui mais uma palestra do GESCOM. Hoje a Ramats, trabalhadora do GESCOM, vai trazer essas palestras para nós. Nós estamos com esse projeto de palestras e agradecendo a todos que estão com a gente, estão acessando o nosso canal, possa também estar inscrevendo no nosso canal, no GESCOM. Também nossa parceria com o GEAC, lá de Arthur Nogueira, que todos possam estar acompanhando as palestras às quintas-feiras, que escreva também, participe, né? E nós estamos aprendendo um pouquinho mais, nesses momento de online, que nós estamos nossas palestras. E hoje nós temos a palestra com Ramats, com o tema Afinal, Somos Livres? E aí, Ramats, chamamos você para dar início. Boa noite, Olá. Boa noite, Milton. Boa noite a todos. Tudo bom, né? Então, graças a Deus. Mais uma vez, conosco, com essa palestra. É muito bom ter a sua presença aqui com a gente, viu, Ramats? Então, nós vamos fazer uma prece inicial e passar uma palavra para você dá a oportunidade. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, nós possamos estar sempre dispostos, acompanhando esse momento de aprendizado, que todos possam estar bem, recebendo essas energias que vêm do alto, que vêm do nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais que nos acompanham, possam estar inspirando a nossa participante de hoje, que ela possa fazer o melhor, apresentar tudo aquilo que ela preparou para nós da melhor maneira possível. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que a paz dele chegue a todos os corações, a todos aqueles que clamam por uma ajuda, que nesse momento está passando por aflições, por dificuldades, que eles possam estar recebendo essas bênçãos. E nós, igualmente a nós, agradecemos mais essa oportunidade. Que Jesus abençoe a todos e que assim seja, graças a Deus. É com você, Ramats. Tudo bom? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver cada um de nós, e que vá abrindo o nosso entendimento para a luz do Evangelho. Então, hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema. É um tema consagrado no meio da filosofia, mas ele também há muitas controvérsias, E, afinal, somos livres? O que é liberdade? O que a gente está fazendo com essa liberdade? Então, e a gente vai lembrar e aprender e agradecer aos filósofos que por aqui passaram. Sócrates, Platão, Aristóteles, Rousseau, um monte de espíritos que deixaram o seu legado, nos incentivando, nos instruindo, dando o melhor. E a gente agradece. Mas vamos lembrar que esses irmãos que passaram por aqui, eles também estavam a caminho da evolução. Eles também tinham suas imperfeições, ainda era carregado de orgulho, de egoísmo, de paixões, mas que deixaram sim, apesar das imperfeições, eles deixaram uma parte da verdade sobre esse tema, sobre liberdade. Mas existe um filósofo completo. Ele alçou
por completo essa comunhão com Deus. Ele é um espírito crístico, nada mais é do que Jesus, esse filósofo, que hoje a gente vai estar voltando o olhar para ele. Ele é o nosso norteador. Mas lembrando que estamos agradecidos demais a esses espíritos da qual falamos. Mas esse Jesus é completo. Então vamos falar um pouquinho. O que Jesus ele falou sobre liberdade para nós? Qual foi o ensino, o ensinamento que ele tem deixado para a gente sobre liberdade? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá há 2000 anos atrás. Todos esperavam, né, esse Messias. O povo de Israel já vivia cansado, né, porque outrora já havia saído, se libertado do Egito, né, por Moisés. E agora estava sob o jugo romano. Então, assim, era uma espera mesmo que Jesus viesse libertá-los. E os estudiosos do povo de Israel, eles contam que era dividido esse grupo. Uns acreditavam num Messias que viesse como rei, aquele rei de espada, viesse botar ordem, né, tirar o que estava fora do lugar, o que não estava. Era um rei que viesse mais pelo lado da violência. É assim que eu quero, vai ser desta forma. Já um outro grupo já pensava, já imaginava, já esperava o Messias servo, o Messias sereno, o Messias que fosse libertar aquele povo, mas às custas de exemplos de sacrifício pessoal. E aí chega o Messias, esse ser crístico, esse ser que só traz paz, né? Quando se fala nesse ser, é só paz. Então ele chega, né? E começa então, mas ele chega assim de maneira muito simples. Ele chega já aos 30 anos, ele já começa a fazer curas. Um ser que andava sobre as águas, multiplicava os pães, curava pessoas que eram coxas de nascença, e ele fazia levantar pessoas que tinham o corpo todo deformado. Então, só com o seu magnetismo, né, porque o seu psiquismo é poderosíssimo. E aí, quando ele fazia todas essas curas, ensinava o amor, porque Jesus é amor. E aí todo mundo ficava, mas gente, é isso o Messias mesmo? E Jesus continuava trabalhando, porque ele tinha a sua consciência tranquila. Ele sabia que ele tinha essa missão de amor. E aquele alvoroço, todo mundo é ele, não é? Quem é ele? Cadê o Messias? É esse o Messias esperado? Então, e Jesus continuava com o seu trabalho. Até, né, que ele começou a incomodar, a levantar dúvidas. E quando, o que aconteceu? Por falta de amor, por a gente ter essa rebeldia, acaba que o nosso mestre, né, ele é crucificado, torturado. E assim, e todos, inclusive os apóstolos, falaram, gente, mas não é possível.
Jesus, um homem que o tempo todo só pregou amor. Ninguém nunca viu nada de confusão, de violência. Ele está sendo crucificado, injustiçado, e ele não faz nada. Inclusive Pedro, né? Pedro ficava assim, bravo. Mas não é possível. É esse o Messias mesmo, não tem condição, ele não faz nada. Inclusive, quando Jesus foi levado, né, foi preso lá pelo soldado, Pedro falou, você não faz nada não? Eu vou fazer. E acabou decepando a orelha, né, do guarda. Mas Jesus continuava sereno. Foi crucificado, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então, ele começou a dar pistas. Ele falou assim, bom, há muitas dúvidas, né? Então, eu vou... E começou a dar pistas de que ele era o Messias. Tipo assim, olha, eu não sou o Messias que você estava esperando, né? Eu sou o Messias. Vocês erraram no tipo de Messias, mas eu sou o Messias. E uma das pistas que Jesus deu foi quando ele estava indo para a crucificação. Ele já estava no momento já do seu desenlace do corpo físico, né? Ele foi e citou um salmo, o Salmo 22, era um salmo messiânico. E ele disse assim, ele disse até em hebraico, aramaico, né? Naquela época usava essa língua. Ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani. E ele citou esse salmo e todos ficaram assim, porque traduzindo, né? Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Mas a gente sabe que Jesus é um espírito crístico. Ele não ia ter medo. Já pensou se Jesus tivesse medo, como é que nós estaríamos agora? Então, a gente tem certeza que Jesus, ele não teve medo nenhum, ele era um espírito preparado, ele já sabia do que ia acontecer. É tanto que quando ele foi crucificado, ele foi tranquilo. Ele não se exaltou. E aí, o que Jesus quis dizer para a gente quando ele falou Eli, Eli, lama sabachthani? Ele quis dizer, gente, olha, eu realmente sou o Messias. Siga o meu exemplo, eu sou o modelo. Eu não vim conquistar a liberdade pela violência, usando armas, como tem sido, né? Como tem acontecido. Eu venho fazer a diferença pelo amor, é claro, né? Faça como eu. Conquiste a sua liberdade pelo trabalho, pela paciência, pelo respeito. Foi essa mensagem que esse Messias quis nos passar. Agora vamos a uma outra pista que Jesus passou para a gente. Tem um momento que Jesus conversa com os fariseus, e aí Jesus vira e fala assim, no meio do diálogo, né? Essa é uma outra pista de Jesus. Ele fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, e o povo, né, que estava escutando, falou assim, mas a gente não é escravo, nós somos descendentes de Abraão, nós somos livres. Ainda não tinha entendido, né? Aí Jesus fala, aquele que peca, né, é escravo do pecado. Mas ele não tinha pressa, não. Jesus sempre teve essa tolerância no falar, essa paciência, porque ele sabe da nossa compreensão. E o interessante é que ele fala assim, conhecereis a verdade.
e não conhecereis as verdades. Porque a verdade, que verdade é essa que Jesus está falando? São as leis divinas. Essa lei, né? Ela é eterna, ela é imutável, ela é una. E muitas vezes a gente não dá muita importância. Olha quando é que Jesus disse isso e está servindo para a gente até hoje. Olha só como que essa frase de Jesus, ela ecoa nos nossos sentidos, na nossa consciência até hoje. Ela é muito importante, essa reflexão, porque nós estamos vivendo num mundo onde, assim, a liberdade está... As pessoas, muitos de nós, não estamos prestando atenção que acima de nós existe uma lei. Nós estamos sob a égide de Jesus, esse governador que tudo sabe, tudo vê. E acaba que a gente, né, com a nossa liberdade, a gente acaba falando coisas que e esquece que nós estamos sob o comando de uma lei maior. E essa lei moral, ela não está nem dentro, ela está dentro e fora da gente ao mesmo tempo. Olha-se um exemplo. Mas antes, deixa eu te fazer um comentário. Muitas vezes, a gente, das nossas falas, eu posso, eu faço, né? Às vezes, nós extrapolamos os nossos pensamentos, os nossos desejos. E muitas vezes, gente, o bem, o mal, o certo, o errado, são apenas construções sociais. E não é bem por aí, né? Tem um exemplo que eu ouvi que eu acho que dá para encaixar no que a gente está falando. Vamos supor, um jovem, ele namora com uma jovem. E aí os dois namoram, aquela paixão, né? Meu bem para cá, meu bem para lá, meu amor. E a coisa vai fluindo. Estamos apaixonados, que é muito bom, né? A gente está sendo amado. E amar também. Mas acontece que entre esses dois jovens começa uma relação mais forte. E aí, de repente, essa jovem engravida. Esse jovem, ao saber, fala, não, mas você toma aquele susto, né? Porque isso é muito comum. Ah, mas eu não queria esse filho. Você, né, poderia ter... Aí vem a culpa a mulher, né? Geralmente a gente faz isso, né? Geralmente culpa o outro. Eu não queria, não estava na programação e tal. Eu não vou assumir esse filho. E aí, a jovem vai enfrentar uma gravidez, vai enfrentar a família, e esse jovem simplesmente não dá importância. Isso é muito comum na nossa sociedade. E às vezes a sociedade nem se dá conta. Não vai cobrar, e fica por isso mesmo. Acaba que abandona, né, porque houve um abandono aí, e tudo bem. Só que não vai ficar tudo bem. Perante a sociedade, está tudo ok? É isso que você quer? Mas perante as leis de Deus, gente, não tem como. Porque as leis de Deus, elas estão localizadas na nossa consciência. Então, de vez em quando, vai vir, não tem como. Não tem como. Gente, esse filho, mesmo que não assume, mas vai lembrar da mulher, do compromisso. E assim, é muito bom que a gente possa estar fazendo essas reflexões. E aí? Então, as leis, elas estão aí, as leis morais, e não adianta a gente fugir, tá? Porque
aquela liberdade que a gente não a usa com responsabilidade, é sofrimento e dor na certa. Vou citar 2 tipos fundamentais para a nossa vida de liberdade. Nós temos a liberdade de ação e a liberdade de consciência. A liberdade de ação é aquela que, olha, eu vou fazer o que eu quero, ninguém paga as minhas contas, a vida é minha, faço o que eu quero. Quantas vezes a gente pronuncia, a gente fala isso? Não devo a ninguém, a vida é minha, faço o que eu quero, e vai usando essa liberdade dessa forma. Né? Eu me lembro que tem uma história, um pedacinho, Madame Roland, ela é uma das lutadoras pela liberdade, foi na Revolução Francesa, e ela foi decapitada por essas lutas, né? Por ela lutar pela liberdade. E no momento que ela passava para ir para a guilhotina, né? Ela vê uma imagem, uma figura da liberdade, da estátua da liberdade. E ela olha e fala assim, né? Liberdade, liberdade. Quantos crimes cometemos em seu nome, né? E aí vai para a guilhotina e lá ela desencarna. Então, assim, olha que mensagem que ela deixou para a gente. Quantas vezes, por liberdade desenfreada, por liberdade de ação, a gente comete tantos estragos? Quantos? Eu faço, eu quero, eu posso, e às vezes não mede as consequências das atitudes. Com certeza, é uma atitude, né, liberdade sem responsabilidade. Agora a gente tem essa outra liberdade, que é a liberdade de consciência. Essa sim, essa liberdade, ela define o nosso patamar espiritual. Ela define a nossa condição espiritual. Tem até uma frase de Mahatma Gandhi. Ele fala assim que, mais ou menos assim, ele fala que as grades não são as prisões, que a liberdade não é a rua. Muitos homens estão na rua, livres, estão presos pela sua própria consciência, né? E muitos que estão lá nas cadeias, nas prisões, são livres. Isso é questão de consciência, né? Já dizia Mahatma Gandhi. E olha só o exemplo, né? Cristo foi injustiçado, foi torturado, foi crucificado. Mas ele não se importou por quê? Porque ele tinha consciência tranquila. O corpo foi, mas o espírito, ninguém mudava a sua consciência, porque ele é o Cristo. Temos exemplo de Sócrates também, é um grande filósofo. Ele, durante o tempo que ele teve aqui, né, que ele teve na Terra, deixou esse legado de liberdade. E ele foi condenado, porque ele não acreditava, ele negava que existia vários deuses. Então, a gente existe um Deus só, um Deus único. Mas naquela época era difícil a gente compreender. E ele foi acusado, né, de perverter, de pervertido. Ele está pervertendo a juventude. Mas ele permaneceu firme. Aí ele foi condenado, né, condenado à morte. E aí a sua esposa ficou assim, apavorada, né? E os colegas dele que estavam
preso também, falou, olha, Sócrates, não é justa a sua prisão. Nós vamos forjar uma fuga para você. E você vai fugir, porque nós aqui, nós aprontamos mesmo, a gente merece ser condenado, mas você não. Você, o tempo inteiro, você tem nos dado oportunidade de conhecer, de usar a nossa liberdade. E você preso, não, você vai fugir. E ele olhou assim, né, para os colegas e falou, olha, gente, não, eu agradeço, mas eu não vou fugir. Porque se eu fugir, eu estou vendendo a minha consciência. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Minha consciência está tranquila. E a esposa, mas Sócrates, você está sendo injustiçado e tal. Não é justo o que você está passando. Ele virou para a esposa e falou assim, e você? Gostaria que eu tivesse preso justamente? E ela se calou, né? E ele, logo, alguns dias, teve que tomar a cicuta. E quando ele desencarnou, ele foi recebido pela espiritualidade amiga. Então, isso, olha que exemplo. Agora a gente fala assim, diante de tudo isso, de quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala desses pensadores, vamos voltar um pouquinho para nós. O que é que nos escraviza, então? Por que estamos sempre escravizados? A gente já sabe, né? Nosso orgulho, a inveja, as nossas paixões desenfreadas, os nossos pensamentos descontrolados. E aí a gente precisa de fazer um trabalhinho com a gente, né? Que bom que está em tempo ainda, né? Da gente estar repensando na nossa liberdade. Tem uma... Quando Jesus, ele passa para a gente, né? A gente vai lembrar também, Jesus deu uma outra pista para a gente. Quando ele tem uma parte no Evangelho da porta estreita, da porta larga. E, gente, olha outra pista aí de Jesus, né? Todo mundo sabe que a porta estreita é aquela porta do perdão, da paciência, da benevolência. E a porta larga é aquela que a nossa liberdade de ação está aí. E Jesus sempre pediu, né, para que nós pudéssemos nos estreitar. A porta estreita é melhor, mas nós não aprendemos ainda não, mas vamos aprender. Vamos ter paciência que a gente chega lá. E a gente tem a ajuda de Emmanuel, né? Emmanuel, esse grande espírito, ele fala, ele completa para a gente, né? Ele diz assim que muitas portas, há muitas portas. E muitas vezes a gente bate e entra pela porta da riqueza. E aí acaba que a gente se torna escravo da avareza. Muitos batem a porta dos prazeres desregrados. E aí entra e vai para outra porta, que é a porta da enfermidade. Muitos batem e entram pela porta da fama e acaba pela porta da ilusão. Então, gente, não tem outra coisa, né? É questão de consciência. A gente precisa de estar sempre atento, vigiando e orando, que liberdade que eu vou exercer, a de ação
ou a liberdade de consciência. Tem uma história de um discípulo, né, que chegou para um sábio cristão e falou assim, fale-me sobre liberdade. E aí o sábio, calmamente, vira assim para ele e falou, olha, se você ainda não conhece os ensinamentos de Jesus, você é livre para fazer o que você quiser, o que você gostar. Mas a partir do momento que você aceita as lições de Jesus, aí você é livre para você fazer o que quer. Tá aí a lição do sábio, né? A gente tem que saber o que a gente está escolhendo. Tem uma história no livro de Paulo de Tarso. Paulo, ele tinha um grupo, né? Judaísmo, gentios, e eles estavam assim, brigando na igreja, por causa de rituais, aquelas coisas, né? De sempre, que até hoje existe, né? Entre a gente. E Paulo tinha assim, uma vontade imensa de unir. Falou, gente, vamos unir. Para que ficar brigando? E ele pediu a Pedro que, Pedro, vamos ajudar nessa igreja. A gente vai procurar ver se a gente consegue, né? Do judaísmo, os gentios, a gente vai tentar juntar, unir. E Pedro aceitou a tarefa. E lá vai Pedro, né? Desculpa, fazendo esse trabalho. Então, mas aí começou, ficou assim, melhorou e tal. Só que depois Pedro começou a dar mais para o lado dos gentios e foi deixando o outro grupo. E Paulo, um dia, chegou no templo, né? E viu Pedro fazendo isso. Paulo olhou para Pedro no meio de todo mundo. Falou, Paulo, o que você está fazendo? Pedro, né? Desculpa. Pedro, o que você está fazendo? E todo mundo parou. Você imagina se fosse comigo. Meu Deus. Mas Pedro é o Espírito, né? Ele olhou, porque ele poderia falar assim, olha, Paulo, o que é? O que você pensa que você é? Né? Ué, você falasse de todo mundo? Mas não. Pedro teve a humildade. Ele parou, pensou, e todo mundo lá esperando, né? Aí Barnabé começou a chorar. Falou, meu Deus, mas Paulo, por que você fez isso com Pedro, Paulo? Mas Paulo permaneceu querendo uma resposta de Pedro. E aí Pedro, no momento que ele foi para dar, ele olha a consciência, né? Olha a liberdade de consciência de Pedro. Ele lembrou quando Jesus, né, falou que aquele que queira que seja o maior, que seja o menor. Aí ele lembrou dessa frase, falou, Paulo, me perdoe. Você está certo. Pediu a todos, gente, olha que maravilha. Pediu a todos misericórdia. Misericórdia, gente. Eu realmente não estou correto. Paulo, por favor, meu irmão, abra o evangelho e pode fazer o trabalho. E é isso, gente. Só mais tarde é que Emmanuel dá um recadinho para a gente. Que graças a Deus, graças à atitude de Pedro, que hoje o cristianismo está aqui. Porque se Pedro, naquele momento, tivesse
brigado, tivesse discutido, tivesse usado a liberdade de ação com Paulo, havia um racha. E aí não teríamos hoje esse cristianismo. Então, graças a Deus, né? Que a gente está. E tem uma. Aí a gente, assim, só agradece, né? A Jesus pela oportunidade da gente poder usar a nossa liberdade. Mas que possamos pedir a Ele, sim, nesse vigiar e orar de todos os momentos, que a gente possa usar a nossa liberdade com sabedoria. Porque eu posso fazer o que eu quero, mas lembrar que Paulo falou, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Que a gente pense, porque vale a pena a gente usar a nossa liberdade com responsabilidade. Porque se a gente não usar, é certeza que o sofrimento vem. Porque lembremos da lei, né? A lei de Deus, ela está na nossa consciência, as leis divinas. Nós temos que estar nos policiando, porque dá vontade de a gente fazer o que a gente quer mesmo, né? Mas é lembrar, eu tenho que ter liberdade de consciência. E para encerrar a nossa fala, né, já agradecidos a Jesus, tem uma outra historinha que eu ouvi, que me contaram. Um discípulo chega perto de Buda e fala assim, Buda, eu quero paz. Aí Buda, calmamente, fala assim, tira o eu, tira o quero, que terás paz. Ou seja, vença o seu orgulho, controle os seus desejos e submeta à vontade do Pai. Porque quando a gente submete à vontade de Deus, mesmo em lágrimas, mesmo diante da dor, com certeza a gente tem paz. E aí, encerrando a nossa fala sobre a paz, eu continuo desejando de todo o coração muita paz a todos nós. Boa noite. Muito boa a sua palestra, viu, Márcia? É uma maravilha. Ótimo se você nos trazer, né? Nos lembrar, nos estar lembrando dos ensinamentos de Jesus, né? Das leis naturais, que a liberdade, né? Nós sabemos que é dependente do cumprimento das leis, né? Nós não temos liberdade se não tivermos, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo, né, o respeito aos nossos irmãos, né? Então, a liberdade depende disso. E foi muito bom as suas colocações, nos lembrando, relembrando disso, né? E nós não podemos dizer que não sabemos, porque, né, igual você falou, as leis de Deus, as leis divinas, estão na nossa consciência, né? Então, quando a gente faz as coisas, né, que não está de acordo, geralmente, né, onde vem o sofrimento, vem nos lembrar para nós voltarmos a atenção, né, para Deus, para os ensinamentos de Jesus. Foi muito bom essas suas Eu que colocações, viu? agradeço. Agradecemos. Pois é, então nós pedimos você para fazer a prece final, para encerrarmos. Querido Jesus, Pai amado, irmão maior, agradecemos pela feliz oportunidade de estarmos juntos e ainda aproveitando, Senhor, essas energias que circulam em nossos corações e nossas mentes. Nós estamos te pedindo nesse momento, acolha essas vibrações de paz, de esperança, de luz e entregue, Pai querido, aos hospitais, aos irmãos que nesse momento, Senhor Jesus, dão entrada aos hospitais,
aos que lá estão, que eles possam confiar na sua bondade. Leve também, Senhor, essas energias de paz aos lugares onde há dor, desesperança, ideias de suicídio, às prisões, aos manicômios, aos leprosários, ao lar dos idosos, todos aqueles, Pai querido, que clamam pelo seu nome, que o Senhor possa distribuir, pacificando, Senhor, os corações aflitos. Sê conosco, Jesus, nesta caminhada, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado e uma boa noite a todos. Assim seja.